Boa noite, nação São Paulina. Boa noite, família Embaixada. Boa noite a todos os presentes na live. Hoje nós temos o grande prazer em fazer uma live com Marco Aurélio Cunha, o famoso MAC. Talvez o dirigente mais prestigiado junto à torcida São Paulina. É o dirigente que hoje todo São Paulino gostaria de ver de volta ao clube. Ó, chama ele aí. Eu não estou aguardando aí. Ô, grande Marco Aurélio Cunha. É um grande prazer tê-lo presente aqui junto à nossa live. Gostaria muito de agradecer a você conceder um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que você é muito corrido, tem muito a fazer. Muito obrigado, boa noite. Dá o seu iniciar aí, Marcos Doutor. Bom, muito obrigado pelo convite. Até que não, a gente está ocupado até certo ponto, né? A gente tem ficado em casa, tem cumprido aí as normas que a saúde pública tem recomendado, mas temos atividades, logicamente, né? Temos hoje mesmo uma reunião com a seleção feminina, com a comissão técnica, com a Pia Sundhagen e a Lili lá da Suécia e os outros componentes da comissão técnica. Mais tarde terei também uma outra reunião com elementos aí da CBF. Enfim, é o nosso dia a dia, mas tem um tempo livre, é um prazer poder estar conversando com vocês, falando do nosso São Paulo e esperando por dias melhores. Rapidamente, como que é o seu trabalho na direção do futebol feminino, Marcos? Bom, eu fui convidado, e agora, dia 13, vão fazer 5 anos já que eu estou com o departamento feminino, né? Na verdade, a coordenação do futebol feminino. Esse é o meu cargo, coordenador. Eu cuido das seleções de futebol. Os campeonatos têm o departamento de competições, que é liderado pelo Manuel Flores, e com seus assistentes, né? O Romeu é da parte feminina, inclusive. E eu colaboro em todos os setores, obviamente, porque a diretoria tem lá suas interseções, não está interligado, marketing, enfim, tudo é ligado na CBF, né? Sob o guarda-chuva do presidente Rogério Caboclo. E a gente tenta fazer o melhor possível. A mais difícil era desenvolver o futebol feminino, dar visibilidade a ele, poder mostrar que o futebol é bem jogado, competitivo, que as meninas mereciam mais respeito, consideração. Hoje a gente já vê tudo isso, já vê a ocupação do espaço do futebol feminino no cenário esportivo brasileiro, o que antes não se transmitia. Eu falo isso desde a Copa América passada, que credenciou o Brasil a jogar Olimpíadas e o Mundial na França, que não passou em uma televisão, um gol, uma matéria especial, absolutamente nada, pelas televisões. Elas mesmas que sempre estão cobrando a visibilidade do futebol feminino, o interesse, a inclusão das mulheres no esporte, são os mesmos que não transmitiam. E com muito esforço das meninas especialmente, com muito trabalho, elas se mostraram presentes, jogaram bem, participaram de forma convincente dos campeonatos, da Olimpíada do Rio, do Pan-Americano lá do Canadá, que venceram, a Olimpíada do Rio, que por uma disputa de pênalti não fomos à final, e isso trouxe credibilidade. A própria Copa da França, perdemos para a França ali na prorrogação, né? Antes tivemos uma bola para entrar no gol e a menina tirou antes da linha, e depois tomamos o gol e voltamos para casa. Mas ninguém ficou decepcionado com a atuação da seleção brasileira. E agora trouxemos a Pia Sundhagen, que é a maior treinadora de futebol feminino do mundo, com 3 finais olímpicas, 2 vitórias e uma medalha de prata, nas 3 últimas. Então, está aberto o caminho do futebol feminino, ele está em evidência, com respeito, consideração, e hoje pais, tios já falam, a minha filha joga bem, e falam isso com muito orgulho. Então, nós quebramos também um patamar do preconceito, não total, mas em grande parte, e eu coordeno toda essa parte, essas comissões técnicas. A gente viaja muito para jogar nos países que nos recebem, porque o futebol feminino lá fora ainda é muito mais divulgado que aqui, nos grandes países.
E mesmo com as seleções de base, temos agora o Campeonato Sul-Americano, falta fazer a fase final, interrompida pela pandemia da seleção sub-20, e a sub-17 vai ter o Sul-Americano para o Mundial no final do ano, se assim ocorrer, na Índia. Então é uma agenda bem carregada de viagens, de jogos, de convocações e de muita responsabilidade. Mas graças a Deus eu acho que com todos os meus companheiros de comissão técnica, de trabalho, especialmente com o esforço das atletas, a gente conseguiu mostrá-las para todo mundo. Pô, legal. Ô, doutor, o Rafael falou aí que é um prazer ter o senhor aí com a gente. Nosso convite, tá? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo ou não? Sim, agora sim. Deu uma travada, mas agora estou ouvindo. Pô, então, obrigado aí por aceitar nosso convite mais uma vez aí. Agora eu estou agradecendo também em nome da Embaixada. E a gente começar o nosso bate-papo aí mais a fundo agora, para falar um pouquinho mais de São Paulo, eu me lembro muito bem do jogo, até porque eu estava lá, tive a oportunidade de estar lá. Mas quem não estava, muita gente acompanhou pelo DVD, uma declaração que você deu pelo DVD do Soberano 2, falando daquela final. Não, isso aí é emblemático. Eu uso isso até no meu trabalho para falar com as pessoas. Eu falo, aconteceu o que tinha que acontecer. O São Paulo foi campeão e aquele corintiano foi preso. Conta pra gente aí, pô, não, eu falo isso toda hora. E conta pra gente um pouquinho aí, se tiver algum bastidor aí do Mundial, se você puder contar aí pra gente alguma história engraçada, alguma história bacana aí de algum bastidor aí do Mundial. Teve muita coisa, né? Porque é uma viagem longa, desde a conquista Libertadores até o Mundial. Houve aquele período do Campeonato Brasileiro que o São Paulo tirou um pouco o pé até para preservar alguns jogadores. Havia o Grafite, que tinha se lesionado na Libertadores, uma lesão grave de ligamento, que a gente tinha o compromisso de levá-lo ao Japão e jogar a final. E, por incrível que pareça, foi o único jogador que entrou em campo, né? Além dos 11 que começaram a partida. Ele entrou no jogo contra o Al-Ittihad e entrou depois no jogo contra o Liverpool, as duas vezes no lugar do Aloysio, cansado. Então, foi um período tenso de ter que contornar. Começaram a falar que o São Paulo não ia jogar bem o brasileiro, podia cair no brasileiro, que adianta ser campeão da Libertadores e cair no brasileiro. E começaram a fazer muita intriga, né? Obviamente, o São Paulo num bom momento. E para ir ao Mundial, me lembro até que nós nos despedimos com um jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Acho que o Lugano fez gol. Então, era um grupo muito entrosado, muito unido, né? Que sabia o que queria. Eu fui ao Japão no meio do ano para fazer parte lá do protocolo de desenvolvimento, onde como seriam os jogos, o lugar para a gente ficar. O presidente Marcelo me concedeu essa responsabilidade. Nós fomos ver os campos de treinamento, enfim, tudo aquilo que tem que se fazer previamente, eu fui, e as coisas foram muito bem organizadas pelo Juvenal, pelo Marcelo, e a gente conseguiu ter um ambiente excelente, né? Era muito frio, era difícil, e uma das grandes coisas que eu acho que eu consegui fazer foi convencer o presidente Marcelo Juvenal a levar o Raí como convidado, porque era um campeão do mundo, né? Um líder, uma pessoa espetacular de agregação. E eu falei até brincando, olha, se o Palmeiras tivesse convidado o Ademir da Guia, talvez tivesse Mundial, mas o Ademir não foi convidado, né? Então eu acho que eles pecaram por isso. O Ademir teria que estar naquela delegação do Palmeiras contra o Manchester, se fosse eu, né, o dirigente. Então eu acho que o Raí tem que estar, porque passa muita experiência, energia boa, eu conheço tanto. O presidente Marcelo pensou, porque nessa época é muita gente, tem muito dirigente que quer ir, quer acompanhar, convidado. É difícil você, mesmo seleção brasileira, você blindar um pouco o time para evitar o oba-oba e tal. Então já fica pensando, será que não vai dar oba-oba? Será que não vai? Enfim. E aí eles se convenceram que o Raí era importante. E claro que era, mas era por todas essas circunstâncias entender se cabia levar o Raí e não ia ter falatório, né? Aí o Raí tinha um jantar em Paris com a Fundação Gol de Letra, assim, logo na nossa saída.
E ele, de forma absolutamente humilde, virou para mim e falou assim, mas como que eu vou? Não posso ir no mesmo dia que vocês. Para mim, eu tenho que ir e voltar no mesmo dia. E eu tenho esse jantar lá inadiável, que é da arrecadação de fundos para Gol de Letra, tal, que é no governo francês e tal. Raí, você vai da França, chega depois. Bom, resultado, conseguimos conversar sobre isso, deu tudo certo. Ele foi excepcional no auxílio que deu a todos, treinou. Você precisava de ver os meninos lá daquela geração de 20 anos, né? Que era o Denilson, enfim, alguns daqueles que não tinham tido a oportunidade de conviver com o Raí, de jogar e tal, né? Vendo o Raí em campo treinando ali no treino de apronto, aquele treino mais de recreação que se fez. O Raí jogou muito na recreação, foi muito legal. E os olhos dos meninos, do Renan, Thiago Ribeiro, né? Olhando para o Raí assim, né? Nossa, né? E foi muito legal ele ter ido. Ele fez uma figuração assim de apoio, de conversa no cantinho, como que eu ganhei, por que tem que fazer, como é que tem que se comportar. O Paulo Autori foi também fantástico, porque permitiu ao Raí poder, de forma absolutamente discreta, influir ali naqueles momentos do São Paulo, né? E o mais interessante de tudo, né? Nós fomos, ganhamos e tal, terminou o jogo, eu estou procurando o Raí. Cadê o Raí? Onde o Raí está? O Raí sumiu. Ele foi embora e deixou uma mensagem para mim num livro do São Paulo que a gente fez, escrito na porta do meu quarto, porque nós voltamos para lá, era de madrugada, né? Ficamos comemorando, aquela coisa de fim de jogo e tal. Aí eu procuro o Raí, até um jantar ali da delegação, normal, pós-jogo e tal. Alguns dirigentes foram, não todos, que a gente também blindou aquilo. E eu procurando o Raí. Aí acho o livro ele dizendo que a festa não era dele, a festa era dos jogadores. E que se ele ali estivesse, ele estaria ocupando um lugar indevido. Ele foi para ajudar o campeonato que ele ganhou foi o primeiro. E agora ele estava só como um coadjuvante, um auxiliar ali, mas que ele não poderia ser visto com o grupo campeão, porque a missão dele já tinha acabado e ele tinha ido embora. Então, olha que coisa bonita que foi. E deixou isso escrito para mim, e eu não vou esquecer jamais da contribuição que ele deu para ganhar esse campeonato brasileiro, o campeonato mundial. Muito legal. Você citou aí o Juvenal. Como que era o Juvenal no dia a dia? Ele era aquele cara sacana, realmente, que nem se mostrava nas entrevistas, ou no particular ele era completamente diferente? Não, ele era o mesmo o tempo todo. O tempo todo ele era igual. Ele era inteligente, sarcástico, meio dono da verdade, não gostava muito de ser contrariado, né? Mas ele era brilhante no aspecto de convívio, né? Ele tinha uma linguagem próxima do jogador de futebol, sabia conversar, sabia fazer a relação ser boa sem ser desrespeitosa. Ele dava intimidade ao mesmo tempo em que era respeitado, né? E cobrava do jogador de uma forma muito clara, mas muito bem feita. Ele não era deselegante com o jogador. Você aí, tal, pá. E aí chamava o cara, dava aquela conversada, às vezes dava uma enquadrada no cara, depois dava um abraço. Então ele tinha muito bom humor, ao mesmo tempo que tinha muita autoridade. Ninguém brincava muito com ele, né? No sentido de brincadeiras de intimidade. Então ele tinha aquela postura dele de comando, nunca abriu mão dela, mas se permitia, num momento de alegria, tomar uma cerveja com todo mundo, dar risada, fazer uma piada com um ou outro. Mas ele era aquilo sempre muito inteligente, muito astuto, né? Ele até se fala que ele conhecia muito futebol, ele conhecia, mas ele era muito mais bem informado do que conhecia o futebol. Ele ia na fonte, com pessoas do meio, perguntar para o assistente técnico lá do Goiás, se ele conhecesse, se podia mesmo trazer o jogador. Ele se informava muito bem. E o nível de informação que ele tinha era suficiente para ele não errar muito. Então, ele usava muito as informações da rede de amigos dele, rede de relacionamento, eu diria, do futebol, para apurar bem aquilo que ele queria, né? Saber bem se o jogador serviria para o São Paulo, se não, se trazia problemas juntos. Mesmo assim, a gente erra. Mesmo perguntando tudo, a gente acaba também errando, porque você não pode
você terceiriza, né? Na verdade, você escolhe e o cara faz o trabalho. Então, você não pode fazer por ele, mas você pode errar menos, trazendo pessoas comprometidas, pessoas que tenham mesmo o DNA do São Paulo, que possam conviver bem em grupo. Eu acho que isso faz muita falta hoje. São Paulo precisava ter um diálogo melhor com o mundo do futebol, ter mais informação. Acho que São Paulo, porque depois que se inventou o analista de desempenho, que eu acho fundamental, vamos deixar bem claro, passou-se a priorizar o analista de desempenho, vendo vídeo, o cara vira para a esquerda, vira para a direita, tem um bom pé direito, olha como ele cruza bem, ele não erra passe, ele marca, ele ajuda, mas esquecer o indivíduo. Ninguém mais está perguntando se o cara é boa gente, se o cara é de grupo, se ele é casado e bem-sucedido no casamento, se... Sabe, é uma porção de coisas que interferem na vida do atleta, né? Então, eu costumo dizer, o cara tem 10 irmãos, pô, vai ter problema, vai ter problema. Então, a gente tem que saber se ele convive bem com isso ou se isso é uma dificuldade para ele, né? Então, cada detalhe no futebol você tem que estar bem informado para você evitar de errar, né? Às vezes traz uma pessoa muito boa que ele está cheio de tantos problemas ao seu redor que ele não produz. Nem é culpa dele, mas a circunstância da vida dele faz com que ele não se dê bem na hora que está num clube maior. Porque muitas vezes você joga num clube de menor expressão. Vamos entender, não é clube pequeno, clube grande, é assim. Tem clube que joga para ser campeão, tem clube que joga para não cair, tem clube que joga para pegar uma Sul-Americana, tem clube que não tem torcida, então não tem pressão. Então, é muito diferente você jogar em determinados clubes que tem esse tipo de pensamento, de dia a dia, de cotidiano. Aí você vai para um São Paulo, para um Corinthians, para um Flamengo. É diferente. O Palmeiras é diferente. Então, será que ele aguenta essa pressão? Será que ele vai estar de acordo com aquilo? O nível técnico dele, a inibição dele, a pressão sobre a cabeça dele, ele vai funcionar no São Paulo? Vai funcionar em outro clube? Então, a gente tem que ter essa percepção para evitar tanto erro como se tem cometido, né? O jogador está em decadência, pô, o cara está rico, joga muito, mas será que ele, se não tem o DNA do São Paulo, será que ele vai produzir aqui? Será que ele vai estar afim de se matar pelo São Paulo, sendo que ele está com a vida resolvida? Enfim, tem muita coisa no futebol que precisa ser analisado antes de você fazer uma contratação, né? Não é só porque o cara é bom, é porque ver se ele é bom, está por dentro bem, se ele tem ao redor bom. Então tem muita coisa que você tem que interpretar para errar menos contratação. Então o Juvenal tinha esse dom. O Richardson te mandou um abraço, Márcio. Tá online aí, agora online na live. Adoro o Richardson, um cara espetacular, devemos muito a ele, mas muito. Ele foi um cara que sempre alegrou todo mundo, sempre nos divertiu e se divertiu, um cara que levava o futebol de um zelo profissional absoluto, absolutamente profissional, mas um cara alegre, participativo, sem brincadeira. Olha, ele foi útil, jogou de lateral esquerdo, jogou de volante, jogou de meia, de tudo que foi. Eu nem sei quantos jogos o Richardson fez pelo São Paulo, mas eu costumo dizer que a eficiência de um jogador é ver quantas partidas ele jogou, quanto tempo ele ficou. Então, o percentual de jogos que ele fez. Então, aí você fala se ele é prescindível ou não. É um cara que jogou, sei lá, que nem o Souza, por exemplo, vestiu mais de 250 vezes, eu acho, a camisa do São Paulo. Eu me lembro que eu entreguei para ele a camisa 200, uma noite fria do Morumbi. Souza, eu adoro o Souza. Souza é imprescindível também pelo o que ele complementava aquele time. Tecnicamente, a alegria dele, as malandragens boas dele, engraçadas. Quer dizer, o Souza tem jogador que ele junta todo mundo. E, tecnicamente, ele era muito bom. Tão bom que o Paris Saint-Germain comprou. Agora vem a pergunta. Será que ele está preparado para jogar em Paris? Né? Veja, é o mesmo Souza, mas lá é um povo frio, um time mais difícil, de alto nível de relações. Será que um alagoano, Souza, brincalhão, que vive esse meio do futebol como um brasileiro que venceu na vida no Brasil, teria suporte total, cultural e tal, para jogar no Paris Saint-Germain? Para jogar, sim, mas para viver lá, talvez não. Então, são essas coisas que a gente vê no futebol. Então, Souza, Richardson, Alex Bruno, que foi finalista de uma Libertadores, ninguém lembra, mas eu não esqueço. Outro cara espetacular, que as pessoas não lembram, porque era um rival do São Paulo, o Adilson, zagueiro central.
O Adilson, campeão do mundo, começou comigo, ele foi para o São Paulo porque alguém do Cruzeiro lá mandou ele para mim, que ele tinha uma luxação de cotovelo para eu cuidar. E eu cuidei dele lá, do Cruzeiro lá, divisão sei lá qual, na época. Aí eu tô cuidando dele, o Sininho me perguntou, quem é esse cara? Esse cara Adilson, tal, não sei o quê, pediram para cuidar. Ah, eu já ouvi falar desse rapaz. Põe ele, vamos pôr ele para treinar quando ele estiver bom. Olha lá, Adilson, campeão do mundo. Discretíssimo. Você não ouvia a voz do Adilson. Eu tenho a impressão que o Adilson foi o zagueiro que mais partidas em seguida fez pelo São Paulo. Sem suspensão, sem contusão, cartão amarelo, nada. Acho que a sequência do Adilson, se não for a maior, é uma das 3 maiores sequências de jogos. Até o Alexandre, que é aquele historiador do São Paulo, que tem no Twitter, um cara brilhante aí, que tem muita pesquisa sobre a história do São Paulo, eu até aconselho ele a fazer essa análise. Outro dia eu vi lá os times que mais jogaram juntos. Eu acho que o Adilson foi um dos que mais jogou pelo São Paulo em seguida, como zagueiro, hein? Que é centroavante, o cara é bonzinho, tal, joga. Quero ver zagueiro, não ser suspenso, não ser punido e não machucar. Então, esses jogadores são grandes coadjuvantes, que a história não lembra, mas quem trabalhou com eles não esquece. O próprio Dan, muito injustiçado no São Paulo, muito injustiçado, volante. Foi um menino que nos ajudou demais, inclusive naquela Libertadores de 2005. Agora sim. Beleza. Agora veio o sinal para eu entrar de novo. Tudo bem. Não, a gente teve um problema aqui, do nada a gente parou de te ouvir. O senhor estava ouvindo, tá certo. não estava te ouvindo. Então. Ó, só para complementar o assunto anterior aí, o próprio Richarlison mandou aí para gente que ele tem 244 jogos com a camisa do São Paulo. E eu diria que são 244 jogos e nenhum deles sem jogar com vontade, sem jogar com sangue, dando sangue. Todos os jogos dele sempre honrando a camisa do São Paulo. Foi isso mesmo. Sou testemunha disso e devo ter estado nos 244 jogos que ele jogou e nos 200 e tantos, não sei se mais que 44 ou menos, com certeza mais de 200 que o Souza jogou também. Ô, doutor, assim como o São Paulo foi modelo de gestão no passado, você acha que hoje o Flamengo é um modelo a ser seguido? Eu acho assim, cada um tem o seu modelo, segundo a sua própria vocação, né? O São Paulo é um clube organizado, era o mais organizado, que tinha mais estrutura, que começou primeiro com um departamento, um CT próprio, os times treinavam nos seus estádios, né? Nos seus acanhados estádios, muitas vezes, e lá mesmo jogavam. O São Paulo fez a primeira concentração no centro de treinamento, depois fez o primeiro departamento médico integrado à preparação física e à fisiologia, organizadores desse departamento, ao lado do Turíbio, do Rosan, e foi um sucesso, as coisas vieram com muito resultado, né? Voltei. A gente voltou, né? Tá caindo. A gente tá igual o time da Marginal, mano. Estamos caindo toda hora. Ó, se cair mais uma vez, passa as pepas e iguala o Vasco. Tá certo. Mas voltando, então o São Paulo foi um time pioneiro em todos os sentidos e continua sendo em muitos valores, né? Mas, obviamente, todo mundo copiou o São Paulo. Então, vamos lá, copiou no bom sentido. Quem está na frente tem que olhar o que ele está fazendo e procurar fazer igual, porém a sua semelhança de clube. Corinthians fez o CT dele, o estádio não vou contar porque foi arrumado, mas vamos entender, coisa séria, né? Então fez o CT de forma muito bem feita, o Palmeiras construiu seu estádio em parceria com a W Torre, todo mundo evoluiu, essa é que é a grande verdade. Eu acho que o São Paulo ficou um pouco parado com os seus méritos e louros até 2007, 2008, que foi o tricampeonato, né? 6, 7, 8. E a partir daí fez uma gestão, talvez, de acomodação. Então, isso levou o São Paulo a, quando percebeu que estava perdendo o terreno, querer recuperar o terreno através do quê? De contratações, de grandes ídolos, de volta a esse, de volta àquele. E não conseguiu se encontrar. Essa é a grande verdade. Fez maus negócios.
E eu acho que isso é um momento. Acho que não é o Flamengo que deve ser seguido, né? O Flamengo deve ser, evidentemente, elogiado. Mas o São Paulo tem que voltar ao seu rumo, a forma como o São Paulo fazia as coisas, desenvolvendo outros mecanismos, melhorando a sua infraestrutura de centro de treinamento, lá especialmente a Barra Funda, a parte de infraestrutura de preparação física. Enfim, eu acho que esse é o caminho que o São Paulo tem que criar. Olhar para si mesmo e ver o que deixou de fazer nesse período e voltar a ser protagonista como sempre foi. Acho que o Flamengo recebe, sim, todo o mérito por este momento, mas, como eu sempre disse, não dura para sempre. Amanhã o Fluminense vai arrumar uma parceria, vai fazer um trabalho, o Botafogo vai fazer a sua profissionalização, a sua SA e pode receber investimento. Depende de quem estiver por trás tocando o clube e de forma honesta, correta, profissional, há oportunidade para todo mundo. Os ciclos virtuosos vão se alternando, o que é bom para o futebol. Que a gente não pode ficar muito longe das disputas. Temos que estar sempre tentando ganhar algum título. Ganhar o título é muito relativo. Um jogo mal jogado, um jogador expulso, uma arbitragem ruim, um cansaço, uma lesão. Você pode perder um campeonato, mas você não pode deixar de estar disputando com os maiores esses títulos. Uma hora ganha você, outra hora ganha o Flamengo, outra hora ganha o Palmeiras, o Santos, e assim vai. Quer dizer, você é parte desses concorrentes. Você não pode se afastar do pelotão de chegada como uma maratona. Para você ganhar alguma coisa, você sempre tem que estar em cima, né? Indiferente de você ser o segundo, o terceiro, você tem que estar ali brigando em cima, porque brigando lá embaixo você não vai conseguir brigar para ser campeão de nada, né? E gera uma acomodação de que, tá bom, a gente não caiu. Você vê, pegamos lá a última vaga da Libertadores. Eu me lembro do tempo que a gente tinha uma vaga para a Libertadores, tá certo? 2 vagas para a Libertadores. E era muito difícil, muito difícil. Então, hoje ficou um pouco mais facilitado, até pela parte comercial do futebol, de ter mais jogos, mais campeonatos, mais torneios e tal, pôr as equipes em atividade, ganhar dinheiro com transmissão esportiva. Mas a gente não pode ficar achando que quinto, sexto tá bom. Vamos lá, fiquei em terceiro, aceitável. Fiquei em segundo, que pena. Mas nessa aí, a próxima eu estou em primeiro e conquisto um título. Então, esse conformismo de resultados razoáveis não é bom para quem é topo da pirâmide, né? Isso é bom para time secundário mesmo, aquele que está jogando longe da zona de rebaixamento e também não muito perto da zona de conquista. Tem time que está bom isso, para nós não está. Ô, doutor, qual é a sua opinião em relação ao sócio-torcedor poder votar, escolher um presidente do São Paulo? Olha, se fosse para me favorecer, eu diria que sim, porque com certeza eu não perderia para ninguém, né? Mas, infelizmente, o sócio-torcedor ou o torcedor do São Paulo não vota. Eu acho que nós temos que pensar muito nisso, porque o sócio-torcedor, o clube tem o seu sócio patrimonial, aquele que comprou o título, que está lá há muito tempo. O sócio-torcedor tem um grave problema, que é o seu vai e vem, né? Você está sem dinheiro, ele não paga o sócio-torcedor. O time está mal, ele não paga o sócio-torcedor. Então, o sócio-torcedor que fosse perene, aquele que vota, paga há 5 anos sem faltar uma mensalidade, tal, esse poderia se criar um percentual de relevância para ele poder votar. Isso não é fácil falar, isso tem que ser muito bem estudado para a gente não cometer erros. Porque, de alguma maneira, eu vou dar um exemplo aqui que eu não sei se deveria, mas vou dar. Então, vamos imaginar que eu crio um grande contingente de sócios-torcedores que vai votar, e aí uma organização criminosa paga todos esses sócios-torcedores e vira presidente de São Paulo. Pode acontecer. A gente sabe como funciona isso. Mas você não acha que, tipo assim, dentro de alguns critérios, tipo, o cara tem que ser sócio, um exemplo, no mínimo de 5 anos, que daí você já não favorece o próximo presidente, ininterrupto, sem ficar a pagar, que daí você já
tem como meios como controlar, né? Eu acho que sim, eu acho que é um estudo que tem que ser feito no futuro, muito breve, por sinal, para que a gente dê oportunidade ao sujeito que é realmente... Vocês estão no Rio de Janeiro, tem no Acre, tem lá em Fortaleza, tem gente que é São Paulino, mas demais mesmo, que contribui, que paga a sua mensalidade, que se precisar o clube de uma ajuda, o faria, né? Mas ele está distante, ele não pode ir aos jogos, porque ele não está presente, mas ele é tão São Paulino quanto quem mora aqui na capital, né? Então, eu acho que... de São Paulo, melhor dizendo. Então, eu acho que haverá no futuro alguma fórmula para que a gente faça um equilíbrio de percentual entre sócio patrimonial, conselho deliberativo e sócio torcedor. Isso vai incentivar o aumento do número de sócios torcedores. Vai falar, agora eu vivo, eu participo do São Paulo. Eu sou alguma voz lá dentro. Que o conselho tenha 50%, que o associado tenha lá seus 20%, 30%, sócio torcedor tenha 20%. Eu acho que tem que haver uma fórmula que não... Eu aqui não saberia dizer qual, mas acho que é um estudo que tem que ser jurídico, técnico, econômico, para que isso possa se tornar realidade. Porque muitos dizem, né, a gente não tem como saber exatamente, que em torno de uns 40% dos sócios do São Paulo não são São Paulinos. E eles têm a opção de escolher o presidente, né? Eu não sei se essa estatística é verdadeira. Eu acho que tem muita gente que não é São Paulino ou não é nada. Que entenda bem, o que o clube é, o clube social? É um clube de lazer, né? Há outra hipótese, separar o social do futebol. Existem muitas outras alternativas, né? Que eu também acho que é muito discutível, muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, o que acontece? Como é um clube que hoje se tornou regional, até porque hoje, antigamente, eu moro no Pacaembu, Perdizes. Eu vou ao Morumbi, eu demoro 45 minutos para chegar no Morumbi, normalmente. Posso demorar meia hora, posso demorar 1 hora. É difícil para uma pessoa frequentar o clube, né, como um habitué mesmo, de que vou lá fazer exercício, tal, com tantas academias, com tantos lugares para você poder praticar, parques, etc. Então, você acaba não frequentando de forma regular a parte social. Quem é que frequenta a parte social? A vizinhança. A vizinhança. E está certo. Tem um clube bom, que tá bem administrado, não é caro, eu vou frequentar o São Paulo. Que time você torce? Nenhum. Sou corintiano, mas eu gosto, vou lá, o lugar é bom, é agradável, tal. Então, mas eu não acho que seja nessa proporção de 40%, não. Talvez uns 25% possa ser. Isso também é um chute. Eu estou falando aqui pela minha percepção. Mas eles têm direito, porque eles estão lá usando, eles pagam. Então, ele também tem direito a voto. Não é possível você tirar o direito adquirido de alguém que contribui de não votar. Porque nem todos interessam só o futebol. Às vezes, o filho dele joga vôlei, o filho dele trabalha na ginástica, gosta da ginástica, e ele está focado naquilo. Né? Nem está ligando para o futebol. É um clube. A gente não pode ter uma monocultura num clube. Há outros interesses além do futebol. Por isso que é muito questionável saber se só esses caras votam, se só o sócio-torcedor que tem um volume maior vai sobrepor a quem é contribuinte, proprietário, se o clube deve ser independente do futebol, dependendo do futebol. Eu acho que essas questões nós vamos ter muitas discussões para poder melhorar. A sociedade muda, as pessoas mudam, as rotinas mudam. Agora, ainda mais com essa pandemia, muita coisa vai mudar no comportamento das pessoas e nós vamos ter que adequar isso de alguma maneira. Nós temos que encontrar soluções que agradem todos os são paulinos, que não prejudiquem economicamente o clube e que possa ser representativo no futuro. Doutor, tem uma pergunta aqui que um seguidor nosso aqui que está assistindo a live, ele fez. Ele perguntou exatamente assim, eu estou até lendo aqui no meu celular aqui. Por que tem muitos jogadores da base que são vendidos sem ao menos nem passar pelo profissional? Essa é a pergunta dele. E eu vou complementar, que eu acho que é interessante a gente saber também.
Na sua opinião, você acha que se esses jogadores passassem pelo São Paulo, você acha que não seria mais benéfico para o São Paulo? Até porque você pode vender ele até por muito mais caro do que você vender ele só jogando na base. O que o senhor acha aí? Eu acho que tem um trabalho enorme em cima disso para poder explicar. Então, vamos lá. No ano que nós ganhamos tudo, 5, 6, 7, 8, no sentido de maior conquista, tinha espaço para jogador da base. Nós tivemos o Renan lá, tivemos, não me lembro mais, o Denilson. Você não tem vaga, o time é muito forte, competitivo, nem é o melhor, nem tem jogador só de seleção, nada disso. Mas é um time muito forte. O que você faz com o jogador da base quando não tem oportunidade no time de cima? Você não vai ficar ali com ele com 22 anos e não joga. Não. E veja, você tem que lembrar que não sobem 2 ou 3. É por faixa etária, é sub-20. Então o jogador vem com 18, 19, 20 e vem lá 15 jogadores que estouram a idade, por exemplo. O que você vai fazer com esses 15 jogadores? Negociar. Lá, desde o tempo do nada, para você ter uma ideia, eu sou do tempo, duvido que tenha gente que saiba disso. Agora, quando eu vou falar, vão lembrar e vão copiar. O Muricy foi emprestado pelo São Paulo para Ponta Grossense, que era de Ponta Grossa, esse Operário de Ponta Grossa, era de lá, que meu pai nasceu em Ponta Grossa. Então eu sei tanto disso, porque eu fui ver o Muricy jogar lá. Muricy e Mário, um zagueiro central alto de 1,90 m. Por quê? Porque ele era jovem e precisava emprestar para maturar. Naquela época, a lei do passe estava em vigência. Então você podia emprestar, retornava, você não perdia o jogador. Hoje existe uma situação dificílima, que são os contratos de curta duração. Então você tem um contrato de 3 anos. O jogador tem 20. Falta 1 ano para o contrato acabar. O empresário esperando para acabar o contrato para levar ele embora. Toda a formação do São Paulo, de 14 até 20, 21, ele carrega para ele de presente. E o São Paulo não ganha nem um tostão com isso. Então, muitas vezes, um jogador desse nível é negociado sem passar pela equipe principal. Por quê? Ou porque ele não tinha um nível tão excepcional para estar no time de cima, ou porque você ia perder o contrato dele. Então, é melhor vender. Eu não estou aqui justificando negócios feitos por quem quer que seja. Só estou explicando para quem perguntou como não é fácil lidar com isso. Então, o próprio Oscar é um exemplo. Ele forçou a saída, foi embora. Então, muitas vezes, vem jogadores que querem sair por propostas melhores. Então, vem um clube da Europa de terceira qualidade, nem é do primeiro nível. O primeiro nível leva os melhores. Leva o Lucas Fernandes, leva o Lucas que está hoje lá na Inglaterra, leva o Luiz Araújo, leva o David Neres. Veja, eles não foram para as maiores equipes da Europa. Foram para equipes de um patamar ainda um pouco abaixo das principais. E com um resultado financeiro bastante bom. Então, o que acontece? Há o receio de você perder o jogador por fim de contrato, por pressão, por tudo aquilo que acontece, e há também aqueles que estagnaram, que você precisa trazer algum retorno pela formação deles. E há muitos que você perde, que depois eles se apresentam muito bem em alguns lugares, que você fala, pô, como que esse cara, São Paulo liberou e hoje ele está aí nesse time tão bem e tal. Por quê? Porque também a maturação dos jogadores ocorre em fases diferentes. Há jogadores que vão... O Hernanes, por exemplo. O Hernanes foi um jogador, ele já tinha 21 anos, e ele ia ser liberado pelo São Paulo no mês de julho. Diziam alguns que ele não tinha nível para jogar no São Paulo. E nós fomos uma excursão à Índia, que o presidente Juvenal foi, o Marcelo foi, o presidente do conselho foi, e foram 4, 5 amistosos na Índia. Em 84, em 2000 foi uma vez, em 84 foi a primeira vez. Em 2006, eu acho. E eu insisti muito para levar o Hernanes, estava emprestado ao Santo André. Graças a um amigo que lá trabalhava, o gerente de futebol de lá, e eu liguei para ele, estava vendo o Hernanes fazer gols e tal. Marco, ele é muito bom, ambidestro, inteligente, esse jogador vai dar certo e tal. Eu
também convencia o presidente em levar o Hernanes. Olha o meio de campo quem era, que ia ser dispensado. Jean, Hernanes e Marco Antônio. Veja como as idades de maturação são diferentes. Quando eles jogaram lá, encantaram ao Juvenal e a todos nós. Mesmo jogando contra times... não é fácil jogar lá, era molecada, né? Era um time sub-23. Os caras descendo a porrada, ganhamos 5 partidas. Hernanes foi um fenômeno lá, jogou muito. O Jean também, o Marco Antônio também, até o capitão do time. E voltou já todo mundo com o contrato renovado, né? Então, existem muitas circunstâncias de jogadores que vão ser, às vezes, dispensados, porque não deu certo, e vão para outro clube e me mandaram embora. Eu já ouvi falar isso do zagueiro que jogou a Copa do Mundo, que passou pelo São Paulo, que estava no Chelsea, como é o nome dele? Agora me fugiu o nome. E que passou pelo São Paulo. Davi Luiz, né? Hã? Davi Luiz. Davi Luiz passou pelo São Paulo. Onde ele foi parar? Então, isso acontece também. Então, a gente tem que entender que o futebol ele tem ciclos diferentes, tem jogadores que hoje não estão prontos, amanhã estarão prontos. Existe encerramento de contrato precipitado, que não quer que haja renovação. E você não vai poder renovar um contrato de um jogador que você tem, às vezes, 2, 3 no elenco bons, na mesma posição. Então, não é fácil. A administração, quando você pinça um e fala, você tem que ver o contexto. Por que foi vendido? Porque foi, naquele momento, uma proposta muito boa pelo nível dele, não ter certeza se ele seria um jogador promissor ou não, se preferiu negociar. Que não tem que vender cedo demais. Acho que é uma pena vender grandes jogadores para pagar a dívida. Mas é verdade. Isso é uma discussão muito ampla, né? Claro. Antes de você fazer as considerações, Marco, a gente queria saber o que você pensa sobre as embaixadas, o que você faria de diferente em relação às embaixadas, se poderia ter um elo mais próximo da embaixada com o clube. O que você pensa sobre as embaixadas? Eu sempre gostei desse tipo de relação, porque elas são muito mais próximas e muito mais verdadeiras, porque quem está longe não usufrui, é só paixão. E, às vezes, quem está perto usufrui muito, mais do que deveria, né? Então, eu acho que essa representatividade, primeiro, ela nacionaliza cada vez mais o São Paulo. O que é mais legal é que a gente tem uma gama de torcedores espalhados no país todo. Eu nunca vou me esquecer em Fortaleza e Goiás, que nós fomos 2 vezes, e mesmo no Rio de Janeiro, e havia uma zona toda da arquibancada, lotado. Goiás era meio a meio. Fortaleza era quase meio a meio de torcedores do São Paulo. Esses torcedores são locais, cativos do São Paulo. E se você tem um lugar onde eles possam se reunir, seja uma coisa bem feita, adequada, com honestidade, sem venda disso, venda daquilo, que seja inspiração no São Paulo, tem todo o meu apoio. Eu acho que deveria ter uma em cada cidade possível, né? Mas bem estruturado, que não se faça disso negócio. Essa é uma coisa que o clube não pode ter rival comercial, ele tem que ter parceiro. Quando passa a ser negócio, aí eu já questiono o desejo desse torcedor. Então, eu sou muito franco. Até porque as embaixadas eles são um braço do clube, né? Para auxiliar o torcedor local, né? E até ajudar com um programa de sócio-torcedor e de venda de produtos oficiais. Exatamente. Eu sei que... Esse é o ponto. Eu sou um colaborador de venda de produto oficial, eu sou um colaborador de venda eventualmente, de reserva de ingresso para assistir uma partida dessas pessoas local aí, venda de produtos do São Paulo, auxílio na divulgação do sócio-torcedor, tem todo o meu apoio. Acho que esse é o papel de uma embaixada, é representar o país e não ser outro país. Olha o conceito. Exato. Está bem claro isso. Eu sou um representante do meu país, uma embaixada, exatamente a palavra, embaixada. Eu não sou um concorrente do meu próprio país. Aí vocês têm todo o meu apoio. Perfeito. Marco, eu sei que nós combinamos, né, um horário, você tem o seu compromisso às 8. Eu gostaria muito
de te agradecer por você ceder um pouco do seu tempo, falar para toda a nação São Paulina. Nós estamos muito satisfeitos em te ouvir, nós estamos muito gratos em te ouvir. Eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para o torcedor São Paulino, falar um pouco mais do que você puder e saber se nós temos a possibilidade de ter o Marco Aurélio Cunha como candidato à presidência de São Paulo. Bom, primeiro eu queria agradecer a honra, né, o privilégio de poder falar com vocês, tão bem organizados. Eu hoje também moro no Rio, né? Porque com o meu trabalho na CBF ainda falta uma visita aí, eventualmente, se tudo isso passar em breve, eu espero poder conhecê-los aí e ir até a embaixada nossa, não é de vocês, é nossa, aí no Rio de Janeiro. Então, hoje eu vou completar 5 anos de CBF, são quase 5 anos de Rio de Janeiro, então já estou bem em casa em relação a isso, né? Eu queria agradecer muito o respeito, o carinho que todos têm por mim. Eu fico feliz porque eu não tenho só o respeito dos São Paulinos, acho que todos os torcedores aí no Rio de Janeiro, quando eu ando na rua, ninguém me hostiliza, mesmo brincalhão como eu sou, fazendo as piadas que eu faço, nunca tive uma hostilidade, sou bem recebido em todos os lugares. E aprendo muito com isso, porque tolerância, respeito é uma coisa importantíssima em todos os segmentos da sociedade. Quanto à pergunta de ser candidato, há uma possibilidade. O que eu estou, com toda sinceridade, eu estou avaliando, eu tenho um cargo, uma responsabilidade muito grande na CBF, a Olimpíada transferiu para o ano que vem, então eu estou avaliando as possibilidades mesmo, muita gente trabalhando o meu nome, querendo que eu saia candidato. Dos torcedores é 90%. Aliás, eu peço que me sigam aí no Instagram para que a gente possa, volta e meia, trocar alguma palavra. Então, eu tenho, assim, muita intenção. E olha o que é interessante. Eu não tenho nenhum motivo para ser presidente de São Paulo, além do próprio São Paulo. Porque tudo que eu tinha que conquistar no São Paulo, eu, graças a Deus, conquistei. Campeonato Brasileiro, eu participei de 5 com o São Paulo dos 6. Aliás, participei dos 6. Porque em 77 eu era estagiário do São Paulo na área da medicina com o Zé Carlos Ritt Azevedo. E todos os outros eu estava no campo, porque em 91, eu estava no Bragantino, eu era contra, eu estava trabalhando no Bragantino. E vi sofridamente aquele título, né? Porque no fundo eu queria estar no São Paulo, vivendo aquela vitória lá em Bragança Paulista, e obviamente também profissionalmente muito, diria, envolvido com o Bragantino, aquele time fantástico, né? Foi uma divisão de valores e de amor ali duríssima para mim. Tanto terminou o jogo, eu chorava, que eu não sabia se eu estava feliz, triste, enfim, eu queria que aquilo acabasse logo para eu não sofrer muito. Então, participei de todas essas conquistas, participei do Mundial, da Libertadores, enfim, eu saio do São Paulo como um cara que sai do cassino cheio de ficha, né? Por que eu voltaria a pôr essas fichas em jogo? Não é normal o cara fazer isso. Eu não preciso de ser conhecido, a minha vida é normal, como de qualquer outro brasileiro, graças a Deus sou médico, tenho minha vida resolvida, no sentido de não vou passar fome. Não sou milionário, não sou rico, mas vivo muito bem, tenho a minha vida estabilizada. Então, eu poderia doar um pouco disso para o São Paulo? Sim. Valeria a pena? Não sei. Pelo São Paulo, valeria. Por mim, é indiferente, eu não tenho mais a vaidade. A vaidade é uma coisa tola. O ser humano, pela vaidade, ele se acaba. O meu prazer era cuidar do São Paulo como se cuidasse de um filho. Se eu puder fazer isso pelo São Paulo, eu farei. Desprovido de qualquer outro interesse, pessoal. E o pior deles, a vaidade. Desprovido de vaidade. Então, era colaborar. Eu nasci no São Paulo. São Paulo foi o meu primeiro emprego. O primeiro emprego registrado em carteira profissional. Então, eu devo ao São Paulo, muito ao São Paulo. Então, eu gostaria de, pela última vez, talvez, retribuir tudo aquilo que o São Paulo fez por mim. Mas, para isso, eu preciso ter viabilidade política. E isso não é fácil. Nós temos um conselho que tem muitas artimanhas, muitos grupos, muita gente que pensa um pouco diferente do que eu penso.
Mas, se houver a oportunidade, isto pode ser possível. Se não, fico na minha casa, vou continuar o meu trabalho, torcendo pelo clube da mesma maneira. Simplesmente eu não consegui. Será isso. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor. E quando passar isso, vou marcar com o senhor para o senhor ir conhecer nossa sede, que fica na Tijuca, ali, no Maraca-Rocha, bem pertinho do Maracanã. Lugar bem seguro, o senhor vai gostar muito. Muito obrigado, mas não me chame de senhor. Um cara do futebol nunca é senhor, ele é sempre você. Porque um time somos todos iguais. Tá bem? Então, boa, saúde que a minha boa, esposa trouxe aqui para mim. Saúde a todos aí. Que o São Paulo seja cada vez mais forte, campeão e organizado. Obrigado pelo carinho. A cada São Paulino, meu abraço e minha gratidão pela vida feliz que eu levei pelo São Paulo e que continuo levando. Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado. Um grande abraço e Obrigado. boa noite. Boa noite. Boa noite Fica com Deus. a todos.